Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Maria Laura Giuliani, redatora do Poder 360. E eu sou Mariana Halbert, editora sênior no Poder 360. Entrevistamos agora o deputado federal Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, que assumirá como líder do partido na Câmara. Lindbergh Farias tem 55 anos. Foi presidente da UNE, a União Nacional dos Estudantes, em 1992. Na época, foi um dos líderes do movimento Caras Pintadas contra o então presidente Fernando Collor de Mello. Lindbergh foi prefeito de Nova Iguaçu, no Rio, de 2005 a 2010 e senador pelo mesmo estado de 2011 a 2019. Tentou se eleger governador em 2018, mas ficou em quarto lugar. Em 2022, foi eleito deputado federal. É casado com Gleive Hoffmann, presidente do PT e deputada federal pelo Paraná. Assumirá como líder do PT na Câmara a partir de fevereiro. Deputado, obrigada pela entrevista e agradecemos também aos web espectadores que assistem a este programa. Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 20 de janeiro de 2025. Deputado, o senhor é crítico, um dos maiores críticos ao pacote fiscal que foi apresentado pela equipe econômica no fim de 2024. Já disse algumas vezes que não adianta o ministro Fernando Haddad, da Fazenda, apresentar novas medidas de austeridade. Qual o caminho, então, para o governo equilibrar as contas neste ano? Olha, primeiro um prazer estar aqui conversando com vocês, falando no Poder 360. Não, deixa eu te falar. Primeiro o seguinte, a gente apoia o Haddad e apoia o governo. Eu só acho que tem uma posição do mercado, é uma posição contrária a esse governo e que, na verdade, tudo que a gente apresenta, eles dizem que é pouco. O que houve quando o governo apresentou aquele pacote foi um ataque. O dólar subiu e eles não reconheceram o tamanho do esforço que foi feito por parte do governo. Eles agora estão falando em novas medidas de ajuste. Eu acho isso equívoco, a gente prosseguir nesse caminho, porque eu já sei o que vai acontecer. Eles vão dizer que é insuficiente. Na verdade, eu acho que um debate sobre essa questão fiscal que tem que ser feita, e acho que o Ministério da Fazenda, o Ministério da tem que falar mais. Porque, veja bem, dizem que está tendo um desarranjo fiscal, o governo está gastança. Não é gastança. Nós estamos saindo de um déficit fiscal, déficit primário, no ano passado, de 2,3% do PIB. E estamos entregando em 0,1% do PIB. É um esforço fiscal grande. Você sabe que o FMI tem um estudo sobre essa questão dos déficits, o esforço fiscal dos países. O nosso é o terceiro maior do mundo. A gente perde da Argentina e da Itália. Então, primeiro, essa tese do mercado que tem desarranjo nas contas não é verdadeiro. Esse é um ponto que eu quero falar. E você sabe que aqui o Poder 360, eu vi esses números no Poder 360, quando foi divulgados. Olha, nós vamos fechar esse ano com um déficit primário, algo em torno de 15 bi. Eles não falam que na parte dos juros nós vamos chegar a 1 trilhão. De novembro a novembro foi 900 e tantos bilhões. Então, veja, a dívida está crescendo por isso. Mas a dívida cresce pelos 15 bi? Não. Cresce por essa parte dos juros. É um tema proibido esse no Brasil. E eu sempre falo. Estava conversando com um jornalista um dia desse, dizendo, mas ninguém ganha, todo mundo é contra juros altos. Não é verdade. Muita gente no Brasil, das elites, investem. E é um investimento legal em títulos da dívida pública. Você ganha dinheiro. A Selic agora está em 12,25. Né? Então você tem uma... E já na última reunião do Copom, o que eles chamam de guindance, eles falam em 2 aumentos de 1 ponto. Vai chegar a 14,25. Você tira a inflação, dá quase 10%. Então o investimento, eu às vezes brinco, o cara que abre uma padaria, ele abre uma padaria porque não sabe como é que funciona isso. Porque se ele soubesse, ele não faria investimento produtivo. Ele ia preferir esse caminho. Então, eu acho que é uma implicância do mercado com o governo. Eu vi pesquisas aí, você viu pesquisa da Quest. É uma turma, uma parte grande que votou no Bolsonaro, tem má vontade com o governo e vai tentar apostar contra esse governo.
Tem como se aproximar desse mercado e tirar um pouco dessa má vontade, reduzir isso? Ou, como você falou, é uma turma que preferiu, votou no ex-presidente Jair Bolsonaro e é intransponível essa questão? Eu acho que a entrada do Galípolo não é qualquer coisa, porque você ali, o interlocutor com o mercado, com as instituições financeiras, o Banco Central tem muito peso ali. O Roberto Campos Neto, e eu sempre questionei muito, você sabe que até abril do ano passado, o Boletim Focus, o mercado, calculava a taxa Selic 9% no final de dezembro. Sabe o que deu essa mudança toda? O governo mexeu na meta do superávit para 2025. Era 0,5%, na LDO, no local adequado, o governo diminui para 0%. Sabe por que diminui para 0%? Que o próprio mercado estava dizendo que o déficit ia ser menos 0,8% em 2025. Eu recebia muita gente do mercado no meu gabinete. Eles diziam, esse número não bate, não tem como atingir. É normal o governo ajustar isso no instrumento adequado, que é a LDO. A partir daquele dia, no mesmo dia dos Estados Unidos, o Roberto Campos Neto começa uma campanha. Dizendo, olha, isso vai ter impacto na política monetária, cada dia era uma entrevista diferente. E aquilo mudou, passou a mudar as expectativas do mercado. Uma semana depois, o Boletim Focus já dizia, taxa Selic 9,5%. E foi num processo de lá até aqui, a gente chega nessa loucura de 12,25%, podendo chegar a 14,25%. O Galípolo agora é interlocutor. E é uma pessoa que quer... Pode falar, Marcos. Não, pode mudar essa percepção. Pode mudar, porque ele quer que o governo dê certo. Foi secretário executivo do Haddad. Ele quer que o governo Lula dê certo. Porque eu acho, sinceramente, que houve uma sabotagem política do Roberto Campos Neto, né? E eu acho que agora ele pode tentar mudar a percepção. Daqui a pouco alguém do mercado dá uma entrevista, olha, nós não podemos aumentar mais de 14,25%. Criar as condições para melhorar a relação com o mercado e tentar fazer essa taxa de juros em algum momento ceder. Deputado, o presidente Lula tem dificuldades para se aproximar dos trabalhadores informais. Há uma preocupação em construir projetos para essa classe, mas o que vimos agora, no início de janeiro de 2025, foi justamente o contrário. Em breve sobre a questão do PIX, a narrativa de que o governo taxaria esse tipo de movimentação bancária dominou o debate público e infligiu uma derrota acachapante para o governo. O que é possível fazer nos próximos 2 anos para que essa parte da população se sinta contemplada pelo governo? Você sabe que isso é algo que a gente não pode perder. O PT é uma coisa, sempre foi a marca do PT, que é o compromisso com os trabalhadores, o compromisso com os mais pobres. Aquele vídeo feito pelo deputado Nicolas, na verdade, ele falava de taxação de blusinhas, ele tentou criar um vídeo que era uma narrativa contra o governo, mas tentando, não sei se você percebe, colocar feirantes e tal, puxando para o lado dele contra a gente ali. Eu acho que o governo tem que olhar muito para a economia popular. Você sabe, tem que pensar em propostas para os empreendedores. Quer ver uma coisa? O assunto não era PIX, né? Parcelamento de PIX. Eu tenho conversado com algumas pessoas sobre isso. Parcelamento de PIX é algo revolucionário. Agora, o que é que a gente enfrenta de resistência? Os bancos vão se levantar contra isso, porque isso mata o cartão de crédito. Mas essa é uma medida que o Lula pode tomar em diálogo com o presidente do Banco Central, o Galípolo. Eu já vi várias pessoas falando que isso é perfeitamente possível. Imagina o que é isso. Isso tem impacto na vida das pessoas. E eu acho que o Lula tem que voltar a fazer o que ele sempre foi bom, o melhor dele, falar para esse povo. Ele sempre falava nós, ele, um povo que veio, a classe trabalhadora. É claro que a classe trabalhadora mudou, mas eu acho, sinceramente, que se a gente entrar nesse debate, não tem ninguém melhor do que o Lula e a gente para ganhar esse pessoal. Agora, a gente tem que mudar a pauta, né? A gente não pode ficar só fiscal. Esse é o debate do país. Não pode ser. O debate do país, eu estou convencido, tem a ver com essa economia popular. Falar para o povão, se dirigir a eles. Por exemplo, o Acredita. O Acredita é um projeto feito para empreendedores. Sinceramente, pouca gente conhece.
As pessoas nas favelas do Rio de Janeiro, quando eu ando, não sabem direito. Quando a gente vai falar daquilo, nós levamos o pessoal da Caixa na favela do Jacarezinho para fazer um mutirão do Acredita, resolver problema de dívidas. O pessoal adorou, mas ninguém sabia daquilo. Então eu acho que a gente tem que fazer uma comunicação diferente. É claro que essa questão do Pix aí, que não era Pix, eram outras questões, de fato, houve um erro como foi feito. Porque não dá para uma medida como essa ser decidida pelos técnicos da Receita Federal, sem programar uma comunicação, né? Eu vi o discurso do Lula na última reunião ministerial foi transmitido. E ele chegou a falar disso, olha, a partir de agora, nenhuma portaria, no caso era uma instrução normativa, pode ser lançada sem conversar com a presidência, via Casa Civil. Eu acho que a gente teria evitado tudo aquilo se tivesse feito dessa forma. Mas, deputado, o presidente já falou isso em outras ocasiões também. Desde o primeiro ano de governo, ele já reclamou dessa autonomia que os ministros têm para divulgar, né, ações dos seus próprios ministérios e já pediu essa união. Funciona um pouco no início, depois o pessoal esquece, cada um fala, quer anunciar, quer tocar a sua política e nunca se chegou a um consenso de como fazer essa centralidade, né? Como fazer isso funcionar. Como é que o senhor avalia isso e como é que o senhor pode dar uma dica para o governo de como fazer isso de fato funcionar? Eu acho que o Lula acertou a falar aquilo na reunião ministerial. Porque, veja, não pode ser cada ministério como se fosse um governo independente. Tem que ter uma turma ali, tem que ter um centro político. É algo que eu acho que não existe no governo ainda. Um centro político ao lado do presidente Lula. Na reunião ministerial ele falou também que 2026 passa por 2025. É verdade. Só que tem que ter alguém, tem que ter uma turma ali trabalhando especificamente nisso. Ver bandeiras populares, ver o que fazer. Eu tenho uma preocupação grande, Maria Laura, é que com essa taxa de juros, desacelerar muito a economia. A gente está vivendo um cenário que o governo fez muitas realizações, mas quando você vai na pesquisa, está um terço ótimo bom, um terço regular, um terço ruim e péssimo. Eu acho que no ano de 2025 a gente tem que consolidar o governo Lula. Tem que aumentar a popularidade do governo. Porque isso é decisivo para o jogo 2026. Isso é decisivo na relação com o Congresso. Você sabe que quando se cai na pesquisa, a situação fica... Nós estamos vivendo um momento particularmente difícil que a gente tem que reverter logo à frente. Porque teve esse episódio do Pix e tem o problema do preço dos alimentos, que a carne subiu bastante nesse mês, o preço dos alimentos como um todo. Você sabe que nós estamos sendo... O Lula que abriu espaço para esses exportadores de proteínas. Essas viagens que ele faz, ele leva todo mundo, abriu o caminho para isso. Mas você veja, olha a contradição. Houve um aumento de exportação de proteínas, de carnes, em 30% em 2024. O dólar lá em cima. Isso acaba aumentando o preço aqui. A gente tem que achar um caminho para resolver isso. Esse tema foi muito importante na reunião ministerial, o Lula falar dessa questão do preço dos alimentos, da carne. Mas tem que tomar decisões, tem que fazer alguma coisa e tem formas de se fazer, tem que chamar para conversar os frigoríficos. Se não for, na minha opinião, até pensar em alguma coisa e taxar, não temos para exportação, criar uma taxa. O fato é o seguinte, é questão de honra para o governo do presidente Lula baixar o preço dos alimentos e da carne. Então, esse é um tema que tem que ser... Isso tem a ver com a economia popular, tem a ver com a aproximação com os informais, tem a ver com tudo isso. Agora, muito se fala que essa consolidação, a questão da popularidade, é um problema de comunicação do governo. O governo não se comunica, o presidente teve várias realizações, projetos sociais que deram certo e que as pessoas não estão sabendo. O senhor mesmo citou o caso do Acredita. Mas é, de fato, só um problema de comunicação? Porque parece, às vezes, um problema político, essencialmente, justamente porque tem um bate-cabeça
quebra-cabeça interno, uma disputa de poder, muitas vezes, dentro do governo, e que acaba barrando um pouco, né, essas políticas, esses programas de serem mais bem comunicados. Não é só um problema de comunicação. Não creio que a comunicação governamental vai resolver tudo, até porque tem muitos limites aí. É um problema mais de disputa política, eu quero falar sobre isso, mas veja lá. Tem um descasamento entre a realidade e a percepção do povo. Vamos lá, o mercado dizia que a economia ia crescer em 2023 0,8%. Cresceu 3,2%. O mercado dizia que em 2024 ia crescer 1,5%. Vai sair um número, mas estão falando em mais de 3,5%. Houve um aumento. A renda per capita no domicílio aumentou 11% em 2023. E agora, em 2024, mais 3,4% em cima desses 11%. Isso é muita coisa. Ou seja, está sobrando mais dinheiro no bolso do trabalhador. Agora, nós temos que disputar isso, falar isso. Porque senão parece que é um milagre que aconteceu na vida da pessoa, a pessoa não relaciona com o que causou aquilo. Aqui, a volta da política de valorização do salário mínimo no Bolsonaro. Essa turma do Bolsonaro não tem autoridade moral, esse Nicolas, para falar de defender o trabalhador. O salário mínimo não teve um aumento real no governo dele, nem no governo do Temer. Então voltou até essa política de valorização do salário mínimo. Vamos lá, o Nicolas, naquele vídeo, fala de isenção do imposto de renda, como se fosse, não vai ter. Mentira. Você sabe que o Bolsonaro ficou 4 anos, não atualizou a tabela do imposto de renda. Era a partir de R$ 1.900 já pagavam. Como é que é hoje? 2 salários mínimos. Vai para mais de R$ 3.036. E nós vamos chegar na proposta, que eu acho que é a proposta mais importante para a gente nesse começo do ano, que é de isenção até R$ 5.000. Esse tema, eu acho que o governo tem que mandar logo isso no começo de fevereiro, que é hora de a gente colocar a nossa pauta positiva. Então, veja, a indústria, você sabe que investimento, o crescimento desse ano, aumentou muito o consumo das famílias, mais de 5%, investimento aumentou mais de 6,5%. Tem um programa Nova Indústria Brasil, que está tocado pelo Alckmin, está sendo tocado Mercadante, que está jogando 500 milhões de crédito. Só que as pessoas não estão sabendo isso na ponta. Eu digo mais, emprego na indústria cresceu 75%. A maior parte desses empregos na indústria, jovens, 55% de jovens. Então, veja, hoje em dia, com as redes sociais, tem que ter muita disputa política. Não tem jeito. Eu sei que algumas pessoas falam, tem que acabar com a polarização. Eu adoraria voltar a um outro momento da história. Eu fui senador com os tucanos, a gente fazia um debate educado, a gente divergia em números, depois sentávamos, tomávamos um café, o mundo mudou. Trump, Elon Musk, Bolsonaro aqui, extrema-direita aqui. Então, eu sei que o Ministério da Saúde, por exemplo, gente, tem muita realização, aumentou o orçamento em 40%. Só que a gente tem que dizer, tem que disputar. Infelizmente, não vai ser aquela propaganda institucional que vai resolver. Nós temos que fazer um outro tipo de comunicação. Essa de hoje, das redes sociais. E aí só roda na rede social quem polariza. Não tem jeito. Nós temos que demarcar campo com o Bolsonaro. Essa é a minha tese, mostrar a diferença, mostrar que essa turma não pode voltar. Então, eu acho que não é só um problema de comunicação. O governo faz pouca disputa política. Pouca porque eu estou sendo generoso. Eu poderia dizer nenhuma disputa política. Quem fazia disputa política era o Flávio Dino, no Ministério da Justiça. Quando saiu o Dino, me diga, quem é que vai para o front? Eu vi agora o Camilo Santana com o presidente Lula lançando o programa Mais Professores. Lançou um dia antes daquele vídeo do Nicolas. Quem soube disso? Então, é outro mundo. E a gente tem que entrar nesse outro mundo. Então, eu acho que o Sidônio vai dar um freio de arrumação grande, mas eu acho, inclusive, que não é só ele. Ele tem que ter uma articulação também com o PT, com os deputados, com os senadores,
Porque eles fazem isso. Ele mesmo fazer esse meio de campo com os outros setores, né? Não só ficar encastelado no Palácio do Planalto. A comunicação institucional do governo é muito limitada. Outra coisa, fazendo isso hoje nas televisões tradicionais, sem comunicação digital, isso não existe, né, gente? Isso não existe. Eu estou com muita esperança que com a entrada do Sidônio ali, se organize um núcleo político, comece a pensar em 2026, ver as estratégias, evitar essas coisas, essas bolas divididas que tiram popularidade do presidente Lula, e o presidente Lula falar cada vez mais. Você sabe que o López Obrador no México, ele dava entrevista toda manhã. Às 7h30 da Como é que chamava? Então, Manhãneiras. Manhãneiras. A Cláudia Sheinbaum, que entrou agora também, apresentou um plano de desenvolvimento para o México, também está fazendo a mesma coisa. Eu acho que a gente vai ter que ter aquilo. Uma forma de comunicação, que hoje as notícias são muito rápidas, e vamos ter que fazer vídeos. Tem que demarcar com o outro lado, fazer vídeos que chamem a atenção. A gente já sabe como é que faz. É claro que nesse aspecto não existe paridade de armas, né? Vocês viram a declaração do Zuckerberg, Meta? Então, vamos lá, o vídeo do Nicolas é um vídeo com qualidade, tentou explorar as coisas, tentou sair da bolha, não falou do Bolsonaro, apesar da gente saber que foi o marqueteiro de Bolsonaro que organizou toda aquela campanha naquele momento para assustar a população. Eles criaram um clima de terror na população. O governo não tinha muita saída a não ser retirar naquele momento e apresentar uma medida provisória, né? Então, veja, eu creio, essa coisa da meta, a gente tem que entender. Veja bem, o Trump assumiu, né? Você vê o Elon Musk ali do lado dele o tempo todo, mas não era só Elon Musk, o Zuckerberg, só da Amazon. Você sabe que tem uma coisa que eu acho que eles estão fazendo, parece que o Trump quer fundir no governo. Washington, Wall Street e o Vale do Silício. Isso aqui é um poder que está aqui. Eu fico vendo na América Latina. Acho que o presidente Lula foi muito... acertou. Dizer, olha, desejo boa sorte ao Trump. Acho que aqui a nossa posição não é de provocar, mas a gente sabe que de uma hora para outra eles podem provocar, né? E isso é uma preocupação. Porque no passado os Estados Unidos interferiram muito na América Latina, com golpes de Estado, com golpes militares. Eu diria que hoje eles não precisam fazer isso. Eles podem, com essas plataformas, fazer um ataque digital no país que pode desestabilizar governos, tá? Então eu não estou querendo dizer que o vídeo do Nicolas foi aquilo, mas eu fico um pé atrás. 300 milhões, muita coisa de visualização, né? Nós temos 220 milhões, a pessoa pode assistir várias vezes e tal. Mas, quem sabe, porque eles assumem isso. Se ele libera o algoritmo para um, fecha para outro, né? Então você veja, a imprensa tradicional, quando jornais, televisão, pelo menos tentavam se fazer de neutra. A gente sabia que muitas vezes não era neutra coisa nenhuma, mas a gente está entrando no mundo que é um projeto de poder que vem ali. Você sabe que o ex-ministro da Grécia, Varoufakis, ele tem um livro chamado Tecnofeudalismo, que ele explica que nós estamos no estágio do capitalismo, que essas plataformas jogam por interesses comerciais e podem claramente interferir na vida política aqui do país. Deputado, o governo voltou atrás na instrução normativa da Receita e editou uma medida provisória sobre o PIX. Como é que vai se dar a tramitação dessa medida provisória, já que ela já foi criticada e até declarada inconstitucional? Olha, deixa eu te contar. Como eu falei a vocês, eu acho que aquilo foi um erro, como foi divulgado daquela forma. Tinha muito fake news, mas tem uma parte da população que ficou assustada, achando que ia ter algum tipo de monitoramento ali. Aquela medida provisória, eu acho que teve o papel de tranquilizar a população. Eu acho que é difícil ser contra aquela medida provisória. Ela diz coisas que já acontecem na prática. Claro, todo mundo percebeu. Ali foi no meio de uma crise, o governo tira a instrução normativa
e volta com a medida provisória tentando acalmar, esclarecer pontos que estavam sendo interpretados de outra forma. Tem um problema aí. Eu, sinceramente, acho, com todos os cuidados, ninguém quer taxar informal, mas esses bancos digitais, esses fintechs, estava na instrução normativa, tem que ter algum tipo de monitoramento. Olha, eu sei, o Flávio Bolsonaro fez um vídeo. Quando fala em Receita Federal para o Flávio Bolsonaro, ele fica nervoso. Porque foi a Receita Federal que pegou aquela rachadinha dele, do Queiroz, a movimentação financeira do Queiroz, pegou tudo e viu ali. Se a gente tem um canal, fintechs, bancos digitais, que você não tem monitoramento algum, como é que faz? Aquilo que eu falei, eu volto a dizer aqui, vai ser um caminho para organizações criminosas, né? Então, eu acho que esse assunto vai ter que voltar de outra forma à pauta. Eu sei que muita gente diz, olha, a medida era correta, não podia ter recuado desse jeito. Olha, o estrago na vida das pessoas estava acontecendo, era muito grande, era muita confusão. Talvez a forma do recuo tivesse que ser de outra forma, não a entrevista do Barreirinhas. Talvez o próprio presidente, um discurso que nunca teve o objetivo de taxar PIX nem as pessoas, que o objetivo era centralmente combater essas organizações criminosas, mas da forma que foi feito e retirava e apresentava uma medida provisória, né? Eu acho que não, essa medida provisória é tão óbvia que eu, sinceramente, eu acho que não vai ter problemas em aprovar no Congresso Nacional. Mas ela poderia caducar também, já que ela é óbvia e serviu num momento específico? Se não for votada, já cumpriu o seu papel? Olha, tem que ver como é que vai voltar a Câmara agora. Eu estou achando que a gente vai viver um novo momento. Hugo Mota vai ser o presidente da Câmara. Hugo Mota tem um estilo conciliador. Eu conheço porque eu sou paraibano, ele é paraibano. E ele é uma pessoa gentil, atenciosa, conversa com cada deputado. Ele não é um estilo agressivo, tá? Eu acho que para o presidente Lula foi o melhor nome dentro das opções que a gente poderia ter encontrado, tá? Então vai depender de como é que está o clima, como é que vai voltar o clima agora. Eu sei que o clima estaria muito pior se existisse disputa para a presidência da Câmara e do Senado. Aí é que a situação ia ter ficado muito difícil, em dezembro, naquelas votações todas, e agora na volta também. Mas sempre tem um grau de tensão. Tem esse debate sobre as emendas, tem a reforma ministerial, e eu acho que o governo tem que voltar para tentar, ainda agora em fevereiro, votar o orçamento. A lei orçamentária, eu acho que essa tem que ser a prioridade do governo. E a gente vai avaliando, tá? Essa questão da medida provisória, eu acho que tem um caminho ali com o Mota para a gente aprovar, porque volto a dizer, vai ter disputa política com o bolsonarismo? Vai. Mas o que está ali, nós estamos explicitando pontos que a população concorda, que o povo concorda. O Congresso vota muito de acordo com a população também. Eu tenho muita esperança de a gente aprovar a isenção de 5 mil, tá? Ainda no primeiro semestre? Não sei se no primeiro semestre. O fundamental a gente tem que estar para isso valer em 2026. Mas veja, o governo tem que mandar logo, tem que voltar aos trabalhos, manda essa proposta, porque veja, na Atlas Intel, 86% da população é favorável. Então, quando é assim, o que o Nicolas fez contra a gente, com muita desinformação, a gente pode fazer contra eles com informação concreta. Porque vocês sabem que eles se opõem a qualquer política do governo, né? Reforma tributária. Como é que a pessoa, o próprio Nicolas e o PL todo, votou contra a reforma tributária, votou contra a isenção para a cesta básica. Aí tentam fazer um discurso de defesa, um discurso popular. Eu quero ver nessa matéria se eles vão ficar contra. Se ficar contra, eles vão ter um estrago político muito forte. Então, eu acho que a gente tem que colocar logo essa matéria, porque eu acho que é uma pauta positiva, que tem que ser aquela pauta em que a gente comece o trabalho legislativo falando sobre ela.
senhor falou agora que o Hugo Motta tem um jeito mais calmo, dialoga mais, não é tão agressivo. O senhor estava comparando ele com a gestão do presidente Arthur Lira, que deixa agora o comando da Câmara. Qual que é a principal diferença assim, entre os dois, de gestão entre os dois, né? Não, deixa eu te contar. Eu tive até no enterro do pai do deputado Arthur Lira, Benedito Lira, que foi senador comigo. Ele foi senador por 8 anos juntos, que é uma figura adorável e tal. E lá, o Lira tem um estilo que é um estilo mais ofensivo, né? Isso é natural, não estou nem falando, não é... É o estilo dele, é da natureza dele, né? Cada um tem sua natureza, ele é mais ofensivo, é o estilo mais do combate. Tem muita opinião, e ele quer que a opinião dele prevaleça, isso faz parte do processo. O Hugo é mais jeitoso nesse aspecto, né? Eu vejo uma mudança aí, uma mudança importante que é boa para o governo. Deputado, mas o senhor não avalia que muitas das vitórias econômicas do governo no ano passado e até da reforma tributária foi com a ajuda da articulação do presidente Lira? Claro, eu não estou dizendo isso não, eu estou dizendo, não tenha dúvida que toda a pauta econômica, o presidente Lira sempre, na pauta econômica, ele sempre esteve ali ajudando o governo. Claro, teve temas na economia que atrapalharam, por exemplo, aquela coisa da desoneração do PS. Você sabe que a gente teria tido superávit primário se não fosse aquilo, tá? Aquelas 2 propostas, ainda colocaram uma da Previdência em relação a municípios, 45 bi. Se a gente vai ter um déficit de 15 bi, a gente teria um superávit de 30 bi. E aquilo veio, mas eu acho que faltou ali um pouco de articulação do próprio governo. Mas nessa pauta econômica, o presidente Lira sempre ajudou. Sempre ajudou. É claro que o Congresso está diferente quando eu fui senador. Eu já fui deputado 2 vezes, senador, e voltei agora, né? É como se tivesse mudado o regime de governo sem plebiscito. Você sabe que para você mudar o regime de governo, parlamentarismo, o que é, tem que ter um plebiscito. Hoje a gente vive um semipresidencialismo. Você tem metade do orçamento das despesas discricionárias com emendas. Então eu acho que isso cresceu muito, uma espécie de parlamentarismo orçamentário. Agora, não é uma coisa fácil de você resolver. Não é uma coisa simples de se resolver, de se enfrentar, né? Mas a gente sabe que é um problema, que é disfuncional. Porque uma coisa é quando você tem investimentos em obras estruturantes. Você tem lá obras... Outra coisa é quando tem uma dispersão. O deputado já privilegia uma cidade aqui, aí a outra não. É diferente quando você tem um planejamento. Então, esse é um problema que o Brasil vai ter que enfrentar. Não sei em que momento, sei que hoje é muito difícil. Você com essa correlação de forças, que isso começou mesmo no governo do Bolsonaro. Mas como é que bota para dentro da caixinha de novo? Né, Mariana? Não é, vocês que acompanham o Congresso, não é algo simples. Em algum momento a gente vai ter que resolver essa disfuncionalidade. Até porque os próprios partidos da base, os partidos, o próprio PT, PSB também se beneficiam de certa forma das emendas, né? Os deputados e senadores. Então é muito difícil fazer esse convencimento também, né? Sim, mas você veja, tem governo, o poder executivo é para executar. É como se o legislativo abocanhasse prerrogativas do poder executivo. Então eu sei, mas não é fácil, mas de forma sistêmica eu estou convencido que é errado a forma como está acontecendo esse gerenciamento do orçamento. E, deputado, o presidente hoje, né, essa segunda-feira, ele falou que 2026 já começou, seja por vontade dele próprio, da base dele, da esquerda, ou seja por vontade da oposição, fazendo uma citação ali, não tão explícita, mas falando dessa questão do PIX, né, que a gente tem falado aqui. Lula é hoje o único nome da esquerda, né, especialmente no PT, que pode ser candidato à presidência em 2026. Ou é possível construir um sucessor até as próximas eleições? Quem seriam esses nomes que podem vir a suceder o presidente Lula? Olha, nós temos um nome que é o nome do Haddad, mas temos o nome do Camilo Santana também. Camilo Santana, ele elegeu o prefeito de Fortaleza,
eles derrotaram os Ferreira Gomes na eleição de governador, elegeu o Elmano, depois de 2 governos dele, e é ministro da Educação. E tem muito resultado para entregar sobre o Ceará, tá? Que é uma coisa que o Ciro falava muito, mas na verdade a gente participou de todo aquele processo, PT ali. Porque de fato a educação no Ceará é uma educação completamente diferente. Você vai atrás de tudo, eles ficam em primeiro lugar em tudo. É uma coisa... E tem um trabalho dele, projetos importantes do Ministério da Educação. Tem mais outra coisa. O Ceará é uma potência. Além de ser o 5º maior estado do Brasil, mas tem um problema que é o seguinte. É no Rio de Janeiro que tem de cearense, em São Paulo que tem de cearense. É verdade, você sabe que o Ciro Gomes sempre teve essa vantagem competitiva. Você vai na favela do Arrocinho, no Rio de Janeiro, é cearense paraibano. É cearense paraibano, tudo lá cearense. Então veja, o nome que aparece dessa forma no Nordeste, que é o lugar que a gente tem mais força, pode ter. Agora, volto a dizer aquilo que para mim é central. Isso tem que ser para 2030. Ou ele, ou Haddad, ou os nomes que surgirem. Tem que ser para 2030. Porque 2026 tem que ser o Lula. Não tem plano B. A gente sabe que para ganhar essa eleição tem que ser o Lula. E o Lula falou bem na reunião ministerial. O ano de 2025 é um ano decisivo. É um ano, eu como líder do PT, quero botar a bancada do PT todo dia na tribuna, gravando vídeos. Porque hoje, deputado e senador, pessoal, não é só tribuna. É vídeo, tem que se comunicar com as pessoas. Tem que defender o governo, o que o governo está fazendo de bom. Não pode estar acomodado. 2025 é o ano do Lula viajar. Agora que ele está ficando bom depois daquela queda. E viajar, mas viajar com essa de fazer disputa. Os ministros têm que fazer disputa. Tem que falar das realizações. Mas tem que falar das realizações, não é um vídeo frio falando que ninguém assiste. Tem que arrumar a forma de fazer isso. E fazer demarcando com o governo do Bolsonaro. Então veja, para 2026 é Lula. A gente sabe que se o Lula não for candidato, é muito difícil para a gente. Porque a direita está se organizando aí. Você veja, o Tarcísio está dizendo que vai para 2030. Eles estão trabalhando para deixar a candidatura do Tarcísio de pé em 2026. Eles trabalham também numa hipótese, o cenário não está bom para a gente. Né? Quem sabe eles trabalham na hipótese, vai que o Lula não é candidato. E a gente sabe que se o Lula não for candidato, o que vai acontecer é que vai ter uma debandada de partidos que hoje estão da base do governo, com uma operação como essa do Tarcísio. Então, eu acho que a grande disputa é Lula e Tarcísio, tá? Mas é a guerra. O Aparício Torelli cunhou uma batalha na Revolução 30, batalha que não houve, a Batalha de Itararé. Eu acho que dificilmente eles vão se enfrentar na eleição em 2026. Porque se o Lula estiver bem, o Tarcísio vai dizer, opa, adia o projeto para 2030. Aí pode ter um cenário de vários nomes da direita, mas seria um cenário mais com o nome do Lula competitivo, né? Se o Lula não for candidato, essa hipótese para a gente fica... É a hipótese que a gente não quer escutar de jeito nenhum, porque é muito difícil, num cenário como esse, segurar uma aliança consistente e ganhar a eleição. Mas tem a questão da idade do presidente, né? Querendo ou não, ele já está com uma idade avançada, disputaria a presidência com 80 anos. Pode não ter plano B, mas é possível que ele não consiga, né, não possa ou desista mesmo de se candidatar. Nesse caso, o senhor acha que teria uma debandada, então, né, como o senhor falou, dessa base que hoje sustenta o governo, debandaria para o lado do Tarcísio ou seria, né, ia dissipar entre outras forças? Olha, o Lula tem uma saúde muito boa. O Lula é de uma lucidez, de uma inteligência que me impressiona, tá? Disposição, impressionante, acorda cedo, faz ginástica, agora que está se recuperando. Então ele vai estar inteiro ali. Ele vai estar inteiro. Eu acho que esse ponto é central, porque
Se ele não for candidato, de fato, a minha avaliação, infelizmente, é que o cenário fica muito difícil, a gente vai perder o Ambassador, e o cenário aí é de Tarcísio candidato. E Tarcísio candidato, e não vai ter muitas candidaturas, tá? Dispersão de candidato. Não, Tarcísio candidato numa coisa dessa, eles vão fazer uma frente do tamanho do mundo e vão vir. Então, para nós, é fundamental que o ano de 2025 dê certo. Estou muito confiante no Sidônio lá na questão da comunicação. Temos que olhar para a economia, porque a economia, já falei isso aqui, mas para a gente isso é quase um mantra. A economia não pode desacelerar muito, porque a gente vê as dificuldades desse campo, né? E nós vamos ter essa taxa Selic. Nós vamos ter no ano passado, 2024, teve precatórios, que ajudou do ponto de vista fiscal. Então nós vamos ter um cenário mais apertado. Então acho que a gente tem que ficar com a lupa, olhando para a economia popular todo dia, colocando Lula para falar, Lula para disputar. É porque Lula ele é de outra época. Entendeu? Essa coisa de rede social. Mas ele vai ter que entrar um pouco nesse território. Eu acho que o Sidônio vai conseguir. Porque ele é um grande comunicador. Mas não é como era antes. Esperava a eleição, aquele programa eleitoral, não é mais isso. É uma disputa cotidiana. Então, por isso que aquela pergunta anterior que você fez sobre comunicação, não é comunicação. O governo tem que tomar um choque e dizer o seguinte, é disputa política cotidiana. Tem que ver dia a dia. Não pode sair propostas sem avaliar as consequências políticas. Entendeu? Então, eu acho que esse é um novo momento, que eu espero que 2025 seja isso, organizando ali em todo o Sidônio, é um pouco esse filtro para ajudar o presidente Lula a ganhar a eleição de 2026. Deputado, a gente está falando muito de 2026, dos cenários, né? Lula, o Tarcísio, o Camilo, mas agora, em 2025, como é que vai ser a disputa entre a esquerda, o PT, e a direita, com Bolsonaro ainda inelegível, um processo que ainda está correndo no STF, que pode ter um julgamento? Como é que o senhor enxerga essa disputa agora? Olha, em 2025, nosso lado, a gente vai estar querendo fazer disputa política, melhorar a vida do povo, apresentar resultados do governo. Agora, a extrema-direita tem um problema. Bolsonaro vai ser julgado e vai ser preso. Não tem jeito. Eu li todos os relatórios da Polícia Federal. São provas e mais provas. E eu digo mais. Ele vai ser condenado por golpe de Estado, mas vai ser condenado também pelo roubo das joias. E é um tipo de coisa que eu acho que vai ter um impacto grande na sociedade. Porque é um julgamento que vai ser transmitido. Um julgamento do Supremo que vai ser transmitido. Você sabe que aquela coisa, quando apareceu o plano para matar Lula, Alckmin e o Alexandre de Moraes, aquilo pegou embaixo, tá? Pegou embaixo, inclusive, em gente bolsonarista. Eu vi no Rio de Janeiro. Poxa, isso aqui não, isso aqui é... E tem tudo lá. O Alexandre, aquele plano punhal verde e amarelo, eles têm lá, tá tudo... Pegaram as mensagens, fizeram a localização daqueles kits pretos que chegaram até a porta da casa do Alexandre de Moraes, no dia 15 de dezembro. E a operação foi abortada em cima da hora. Então, veja, pessoal, isso vai trazer um impacto. Não tem como Bolsonaro se livrar da prisão, sabe por quê? O comandante do Exército, o comandante da Aeronáutica do Bolsonaro confirmaram tudo. A minuta do golpe. Na minuta do golpe era prender Alexandre de Moraes e anular as eleições. Você sabe que a primeira reunião desse plano punhal, o primeiro evento desse plano punhal verde e amarelo foi aquele general Mário Fernandes, que está preso, que imprimiu impressoras do Palácio do Planalto, 9 cópias, levou para o Palácio da Alvorada depois. Depois, no dia 12 de novembro, reunião de Braga Neto com os kits pretos. E eu chamo a atenção aqui, eles estavam com aquele plano em dezembro, passou o 8 de janeiro, não foi uma coisa de baderneiros que foram protestar aqui. Eles tinham um plano ali. Qual era o plano? Criar aquilo e o Lula chamar uma GLO e os militares intervirem na questão da segurança.
Você sabe quem estava indicado para assumir um batalhão de operações especiais aqui em Goiás? Os Kids Pretos? Tenente Coronel Mauro Cid. Eles queriam fazer isso. Era a partir dali que eles queriam dar o golpe. Olha, gente, fica parecendo um exagero, mas o Bolsonaro, quando foi acabar a ditadura militar, em 78, 87, explodiram 70 bombas no país. Eles não queriam abertura democrática. Bombas em bancos de jornais, na sede do OAB, matou Dona Lida Monteiro, no Estadão, no Pasquim. Ali em 81, 30 de abril, era o plano para explodir uma bomba do Rio Centro com 20 mil pessoas lá dentro. A gente está vendo tudo isso que aconteceu. Então, o Bolsonaro sempre disse que devia ter matado mais, que devia ter morrido 20 mil. Então, é a cara dessa turma. Você sabe que essa turma descende de uma linha política dos militares, linha dura, que era feita pelo general Silvio Frota. O general Silvio Frota tentou até um golpe quando foi destituído do comando do Exército contra Geisel e Golbery. E essa turma, então, Bolsonaro não é nem ditadura militar. Bolsonaro não é Geisel, Golbery. Bolsonaro é Brilhante Ustra, que tinha uma relação imensa com o general Silvio Frota. O general Heleno era ajudante de ordem de Silvio Frota. É como se fosse ali o partido político deles, no meio militar. Então, isso é verdade, vai aparecer, vai chocar as pessoas, e eu acho que vai ter um peso em 2026. E tem mais. Isso deixa o Tarcísio, por exemplo, emparedado. Porque o que Tarcísio diz disso aí? Você viu que ele tentou defender quando surgiu essa coisa do plano punhal verde e amarelo. Eu acho que é uma coisa que vai ter uma repercussão no cenário eleitoral muito grande. Então, eles estão com esse problema. Nós temos que pegar cada vez mais a bandeira da defesa da democracia, sem anistia nesse golpe, mas temos que melhorar a vida do povo. Eu acho que esse vai ser o enredo aí de 2025. Deputada, agora mudando um pouco de assunto, no ano passado, o fim da escala 6x1 dominou a internet e chegou ao Congresso. Como é que o senhor avalia o prosseguimento dessa PEC na Câmara nesse ano? Olha, nós vamos tratar isso como prioridade, viu, pessoal? É aquele debate sobre o povo, os informais, os trabalhadores. Eu estou assumindo a liderança, a gente está escolhendo alguns temas centrais para o ano de 2026. Eu posso dizer que esses dois são cargos-chefes, que é a tributação dos mais ricos e isenção até R$5 mil, porque a injustiça tributária no Brasil é uma coisa impressionante. Os muito ricos pagam muito pouco impostos. E você veja que para compensar essa isenção de R$5 mil, estamos falando de pagar 10% de imposto. 10%. Não é 10% a mais, complementando dá 10%. Então é algo bem razoável. E o outro, esse debate da escala 6x1, que é o mundo do trabalho. Aí a gente pega a discussão dos formais, que também é muito importante. O emprego formal no Brasil, tem muito informal, mas o emprego formal no Brasil cresceu agora, né? Nós estamos com a menor taxa de desemprego, 6,1 desde 2012, né? E os empregos formais cresceram muito agora, nesses 2 anos do governo do presidente Lula. Então, esse é um tema que é o nosso tema. O nosso tema é a vida do trabalhador, a vida do povo, a vida do pobre, a vida do informal. Isso é a cara do governo. Essa marca aqui a gente não pode perder. Eu acho que esse ponto aqui é o ponto central. Então, nós vamos tentar trabalhar para que esses projetos sejam colocados em votação no Congresso. Você pode dizer, pode perder? Faz parte. Se a gente perder, a gente vai fazer a disputa política. Queremos ver os votos lá. Entendeu? Então, eu acho que esse é o nosso papel em 2025. Mas, deputado, em 2024, o governo enviou ao Congresso um projeto de lei para regulamentar o trabalho do transporte por aplicativo, continuando aqui nesse tema que a gente está conversando do emprego, né? A proposta enfrentou resistência tanto de líderes do Congresso quanto da própria categoria. Os deputados, na época, afirmaram que o projeto, do jeito que estava, não ia avançar. A bancada, o PT, vai insistir na aprovação desse texto? Não, tem que ser outro texto. Que, veja bem, uma proposta como essa, ela não foi à frente por causa da confusão
entre os próprios trabalhadores de aplicativos. Tem que ter uma coisa que seja conversada, construída com eles também. E é claro, tem resistência. Eu não quero pagar previdência. É uma preocupação que a gente tem. Tem muita gente no Brasil, principalmente depois da reforma trabalhista, que as pessoas aplaudem, mas que não vão ter, não estão contribuindo para a previdência. Então eu acho que ali, aquele projeto tem que ser outro projeto. Tem que ser outro projeto. E a gente, para lançar, tem que ser discutido muito com a categoria. A gente tem que fazer algo de impacto. Eu acho que nesse tema dos empreendedores, dos trabalhadores de aplicativo, o governo tem que tirar uma proposta, que seja uma proposta que impacte, de fato, positivamente. Não é lançar uma coisa... E dá para fazer isso em 2025. Né? Eu já falei aqui do Acredita, projetos de crédito, mas eu acho que tem que pensar algo mais consistente para os empreendedores. Porque, na verdade, sabe quem criou o MEI? Fomos nós do PT. Foi um governo nosso. Eu vi o Bolsonaro fazendo um vídeo que a gente ia acabar com as MEI. Foi a gente que criou. Nós, quando criamos em várias políticas sociais, nós preparamos os caras para empreender. Mesmo o salto que a gente deu na educação. Na educação, gente, a gente democratizou muito a universidade pública. Eu fui presidente da UNE, você falou no começo. Você andava na universidade pública, não tinha negro na universidade pública, não tinha filho de trabalhador. Não tinha. A gente abriu oportunidade nos institutos federais. Falta a gente pegar esse discurso com mais consistência, porque, veja, fazer o discurso para essa turma tem que ser uma obsessão nossa, do PT e do governo. Eu estou convencido que dá para fazer esse discurso. O Lula, na reunião ministerial, ele falou muito, olha, o mundo mudou, o mundo do trabalho mudou. Então, nós queremos o que? Dar as condições para as pessoas empreenderem. Então, nós temos que organizar um discurso e algumas políticas para serem apresentadas esse ano. Eu acho que isso é prioridade. É prioridade do governo, é prioridade nossa. E aquela proposta que eu falei aqui no começo, eu volto a falar novamente, tem umas propostas que hoje dialogam com muita gente. Essa do Pix que eu falei de parcelamento, você já imaginou o tamanho do impacto disso? É gigantesco. Só que é contra banqueiro, porque melhora muito. As pessoas não vão precisar de um cartão de crédito com esses juros exorbitantes, que é um assalto à mão armada isso que existe no país hoje. Então, eu acho que eu tenho conversado com o Sidônio também, é uma das cabeças, uma das preocupações, questões colocadas pelo Sidônio. Ajustar o nosso discurso para o nosso público, os trabalhadores, os informais, né? A gente ganhou muita eleição nesse último período, até 2 salários mínimos. Você sabe que nós temos 50% da população brasileira, você vê como o Brasil é um país ainda pobre, desigual, 50% ganha até 2 salários mínimos. A minha preocupação com aquela onda do Pix, desinformação, é criar uma confusão nessa turma nossa. Porque muita gente nossa fala, olha, nós temos que ampliar para a classe média, 2 a 5 salários mínimos. Essa política de isenção até 5 mil reais, faz isso. Mas eu digo, mas também não podemos perder o que a gente tem. E o que a gente tem é esse povão. Isso que segurou o Lula, que fez o Lula, depois de toda aquela campanha contra ele, daquela prisão injusta, sair e voltar a ser presidente do país. Então nós não podemos perder esse foco. Nós estamos aqui com a causa do povo mais pobre, do trabalhador, e os informais têm que estar nesse processo de defesa do nosso governo, do nosso partido. Deputado, o senhor vai assumir como líder do PT nesse ano. Qual será seu principal objetivo nessa função e como pretende dialogar com os outros partidos, especialmente as legendas ditas do Centrão e da oposição, já que a articulação do governo tem sido criticada por esses mesmos partidos? Olha, eu acho que eu posso ajudar muito. Primeiro o seguinte, eu quero colocar a bancada como um todo no combate diário. Essa luta é diária. Fazer discurso da tribuna, ir para as comissões, falar o que o governo está fazendo, que a gente faz muita coisa e não fala, arrumar a forma dessa informação chegar na pessoa, tem que gravar vídeo.
por incrível que pareça, faz parte agora do processo. Parlamentar entrar na disputa política. Eu espero que 2025 seja isso. Então eu quero fazer isso. É uma coisa que eu gosto de fazer. Acho que a bancada do PT tem muita gente qualificada e acho que a gente pode dar um salto nisso aí. Outra coisa em relação à articulação política, eu também acho que eu posso ajudar, porque eu tenho uma boa relação com o Hugo, eu tenho uma boa relação com o Isnaldo, com o Luizinho, que é do PP, com o Áureo, que é do Solidariedade, com todo mundo. Então eu quero ajudar, por exemplo, agora nas comissões, formação das comissões. Gente, o que a gente sofreu nessa CCJ, com essa Caroline Detoni do PL, não é brincadeira. Mas o maior problema não era esse, sabe o que era? É que eles tinham uma maioria, a maior parte dos partidos de centrão votavam contra. E eu vou trabalhar junto com os líderes para ver se, na CCJ vamos botar gente equilibrada, gente ponderada aqui, gente que tem um compromisso também com o governo. Então eu acho também, às vezes são as circunstâncias, né? Eu acho que das circunstâncias, pelas pessoas lá, pelo Hugo Mota, eu acho que eu vou poder ajudar muito nessa articulação política do governo nesse ano, que é um ano decisivo. E chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, agradeço ao deputado Lindbergh Faria pela entrevista. Muito obrigada por ter vindo. Para mim é um prazer enorme, viu? Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a esse programa. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360 no YouTube, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima, muito obrigada.